Bora continuar a série Esquenta para os shows do Halloween que acontecem aqui em São Paulo nos dias 8 e 9 de outubro, no espaço Unimed, tendo a banda Hammerfall como convidada. Aí eu estou repassando a discografia dos caras aqui, falando de alguns dos principais álbuns, inclusive aqueles que têm músicas no setlist da atual turnê dos caras. Hora de falar do The Time of the Oath, disco que consolidou a confiança dos alemães no retorno definitivo dos caras ao bom e velho heavy metal. Vamos trocar ideia sobre isso, conhecer detalhes, curiosidades? Então bora, pode chegar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cello Emerson, vocês assistem agora mais um vídeo do canal Metal Musicast. Aproveitem para fazerem aí as inscrições, é fácil, não custa nada, só clicar aí, tá inscrito, beleza? E também deixem sempre comentários, que eu curto muito trocar ideia com vocês pelos comentários que vocês colocam aí. Bom, como eu disse, o álbum consolidou a confiança dos caras. A gente já viu nos vídeos anteriores, principalmente no vídeo em que eu fiz uma resenha sobre o Master of the Rings, dê uma conferida aí depois. Os caras chegaram no fundo do poço com Pink Bubbles Go Ape e Chameleon e retornaram ao heavy metal com algumas mudanças de formação do Master of the Rings. Eu me lembro muito bem, na época do lançamento do The Time of the Oath, eles ainda não tinham passado toda essa confiança para os fãs e para a crítica. O Halloween sempre lavou roupa suja na imprensa, sempre discutiu muito, sempre demonstrou muita instabilidade. Então os caras fizeram um baita álbum, já conversei com vocês sobre ele, que é o Master of the Rings, mas ainda havia uma desconfiança assim. Eu lembro muito bem, eu era fã da banda e eu tinha que ver a certeza ali de uma sequência de álbuns para ter a confiança de que os caras não iam dar mais uma ramelada ali, tretando muito, mudando formação, tentando sair muito daquele estilo que consagrou os caras. E aqui eles confirmaram tudo aquilo. É um disco até mais sujo, mais sombrio do que o Master of the Rings. O próprio produtor Tommy Newton, aqui ele produziu sozinho, né? Os outros ele produzia com a banda, mas aqui ele produziu sozinho. Ele mesmo depois admitiu que exagerou na compressão de áudio, ali de sons. Ficou mais sombrio, ficou muito mais pesado. Tanto é que na época eu era mais novo, um grande fã de thrash metal, de heavy metal tradicional inglês, alemão, ali da New Wave of British Heavy Metal também, todas aquelas bandas que vocês conhecem muito bem, que eu coloco aqui no Metal Musicast. E eu gostava de algo mais sujo, mais sombrio. E eu curti muito, curti até mais do que o Master of the Rings na época. Com o passar do tempo, a minha opinião mudou. Hoje eu prefiro o anterior. Acho que tem uma dinâmica melhor, uma produção melhor, até uma dinâmica entre as músicas, né? Tem aquela questão da influência do Andy Darius de trazer um hard rock que casou muito bem com a maneira de compor do Michael Weikat, que é aquele cara que põe o negócio com a cara de Halloween, né? Ele, e na época o Kai Hansen também tinha essa característica, que ele não tá mais, é só o Michael Weikat. O fato é, né, no The Time of the Oath, houve uma acentuação dessa sujeira, desse lance metal. Os caras parece que tinham mesmo na cabeça esse lance de querer provar que estavam mergulhados de novo no estilo que consagrou. Além disso, tinha um lance de firmar uma confiança do próprio Andy Darius. Ele ainda andava um tanto preocupado durante a turnê de promoção do Master of the Rings, porque os fãs do Michael Kiske ainda reclamavam um tanto pela substituição do vocalista. Então ele ainda tinha muita preocupação na turnê do Master of the Rings, mas aqui ele chega para compor e ele se tornou um dos dois principais compositores da banda, ao lado do Michael Weikat. Então tem muita música dele aqui. Nas músicas que não são dele, ele fez 3 músicas e letras sozinho aqui, mas mesmo nas músicas dos outros caras, do Uli Kush, do Michael Weikat, ele põe letra, ele ajuda nos arranjos, ele compõe alguma parte da música. O cara chegou dominando a coisa toda ali, junto com o patrão, com o Michael Weikat. Teve muita personalidade, muito talento, muita ideia para trocar aqui. E esse disco tem muito a mão do Andy Darius também.
apesar de ser muito pesado, né? Muito metal. A gente pensa que o Andy Darius é o cara mais do hard rock, pelo menos a gente pensava na época que ele tinha vindo do Pink Cream 69. Mas aqui ele se firmou muito bem. Né? Outro que chega compondo muito é o batera, o Likush. É curioso, né? A gente não vê em muitas bandas o batera sendo alguém que participa muito da composição. Né? Eu estava trocando ideia outra vez aí com o Amilcar Cristóforo, batera da banda Torture Squad, e nós estávamos falando exatamente sobre isso. A gente lembrou do Lars Ulrich no Metallica, a gente lembrou do Stefan Kaufmann no Accept, e também no Udo, né, na banda solo do ex-vocalista do Accept, e chegamos no Uli Kush. O cara era um ótimo compositor. Então ele trouxe aqui algumas músicas muito boas, a gente já vai comentar. Compôs 3 músicas aqui, ajudou muito nos arranjos também, tinha uma ótima noção. Tocava piano, a parte de piano aqui teve muito da mão dele. Conhecia de orquestrações, então os complementos de orquestrações que tem nos arranjos foi por conta do Uli Kush. Curioso isso. Agora, quem ficou para trás aqui, na época, foi o Holland Grapple. O cara ficou um tanto amargurado durante a turnê do Master of the Rings. Por quê? Os caras do Halloween tiveram uma decisão empresarial de deixar só o Andy Darius e o Michael Weikat darem entrevistas. Eles queriam firmar essa imagem, né, dos dois caras, vocalista e guitarrista e tal, e limaram os outros das promoções do álbum. E o Holland Grapple, como costumava compor, ele gostava de falar das composições dele e tal, ele ficou muito chateado, muito contrariado com isso. E aí, essa mágoa, esse ressentimento dele, pouco antes, se refletiu aqui, porque ele só compôs uma música, a faixa título, né, a The Time of the Oath, influenciada por Dream Theater. Ele era um grande fã da banda de prog metal americana, ele era muito fã também do Symphony X. Até o Michael Weikat já deu muitas entrevistas debochando desse gosto do Holland Grapple e também do Uli Kush. Diz que eles ficavam na parte da frente do Tour Bus assistindo horas e horas de vídeos do Dream Theater, se deliciando ali, vendo todas aquelas partes, como os caras tocam no chimbal, como os caras tocam isso e aquilo. E o Michael Weikat, um cara mais do metal, assim, não curtia. Falou isso de uma maneira jocosa. E aqui essa influência aparece na The Time of the Oath. Eu não percebo tanto assim, né? Não chega a aparecer Dream Theater, mas o próprio Holland Grapple disse que foi a inspiração dele para escrever a faixa título. Na questão da letra, quem fez foi o Andy Darius, e a letra diz respeito às lendas e à literatura, ao mito de Fausto. Vejam que eu coloquei aqui até o livro para homenagear, o livro que o Johann Wolfgang von Goethe levou quase 30 anos para escrever. Eu vou precisar do dobro disso de tempo para ler e entender, mas estão aqui os 2 volumes. Aqui, ó, Thomas Mann também escreveu Dr. Fausto, tá aqui, ilustrei hoje com literatura, ó, também diz respeito à lenda do Dr. Fausto, Fausto, né? E é o tema do som aqui, The Time of the Oath do Halloween. Sobre a capa, já que a gente está falando de tema, a capa, ela faz aqui menção ao Master of the Rings, vocês podem ver, tem os anéis lá no rosto, no lugar reservado ao rosto do personagem. Tem essa alusão ao ocultismo, né? Sempre um tema caro às bandas de heavy metal, embora o Halloween não curta muito o lance satânico, o lance de ocultismo muito pesado, né? Aliás, eu arrisco a dizer que a banda secular, ou seja, a banda que não é gospel, que não é de white metal, que mais fala em Deus, né? No Better Than Raw tem uma música de louvor a Deus, né, em latim. A gente troca ideia sobre essa música quando eu fizer a resenha daquele disco. Mas aqui os caras fizeram uma alusão também a Nostradamus, né? O Andy Darius estava lendo na época um livro sobre as profecias ali do Nostradamus, tal, e trocou ideia com o Michael Weikat, e aí eles decidiram usar isso como um tema. Eu não vejo muito esse tema nas letras do disco aqui de Time of the Oath, mas eles dizem que buscaram esse tema como gancho. Não dá para identificar muito, não. A capa, claro, tem esse lance ocultista, tem símbolos ocultistas, assim, que fazem menção a isso, né? Em todos os detalhes. No encarte eles colocam as abóboras, né? Entre as letras, ali aqueles personagenzinhos
que tem a cabeça de abóbora, voltam sempre com essa temática, consolidam ela. No logotipo tem a abóbora aí. Então os caras se entregaram ao estilo Halloween de uma vez por todas, sem desviar do caminho, como fizeram em Chameleon e Pink Bubbles do Ape. Além disso, aqui dá para ver na contracapa essas abóboras, tá? Além disso, gente, a gente pode falar aqui de algumas letras e músicas, né? Começa com We Burn, paulada, música muito rápida, metalzão. Aqui no Brasil eles fizeram a estreia deles em shows no show do Monster of Rock de 96. Eu estava lá, foi sensacional, tocaram à luz do dia. Teve uma polêmica na época, porque o Raimundos tocou mais tarde. Então é como se eles tivessem aberto para o Raimundos, né? Muita gente torceu o nariz. Então começa com a We Burn, música e letra do Andy Darius, passa para Steel Tormentor, música do Michael Wyckoff, com letras dele e do Andy Darius, música baseada nos padrões de Judas Priest, isso ele mesmo já falou. Depois vem Wake Up the Mountain, também muito boa música, um pouco mais hard rock, né, tanto aquele metalzão que vem nas duas primeiras. E aqui vem a primeira música do batera, do Likush, com letras do Andy Darius. A faixa 4 é a Power. Na época eu lembro muito bem, primeira vez que eu ouvi, eu curti o som e já dava para perceber. A gente trocava a ideia entre os fãs, já dava para perceber. Isso aqui tem cara de hino, novo hino dos caras, não deu outra. Eles também investiram muito nessa música ao vivo e tal, e ela foi muito tocada. Saiu no High Live, no disco ao vivo, né, que é DVD e CD. Sensacional, tá no setlist da turnê atual. Forever and One, Neverland é uma balada, mas não é uma balada fofinha, assim, é uma balada melancólica do Andy Darius, né? Ele tem música e letra aqui, a letra fala de uma história de amor que acaba mal, um papo assim, mas é muito bonita. Quando eu falei sobre o disco do Accept, né? Eu falei que os alemães conseguem achar toda essa beleza na melancolia. Não é uma balada fofa, não. É melancólica. Before the War, volta a quebradeira do início do disco. A Million to One, outra música do Uli Kush com letra do Andy Darius, que fala sobre a filha dele, sobre a dificuldade de criar uma criança, uma filha no mundo atual, é a Million to One. Anything My Mama Don't Like, eu acho um pouquinho mais fraca essa, acho meio infantilzinha, assim, não sei se o título me leva a pensar isso, né? É outra música também do Uli Kush em parceria com Andy Darius. Kings Will Be Kings, sensacional, mantém o padrão do início do disco. Mission Motherland passa um pouco batida para mim. If I Know, o pessoal não comenta muito, eu acho uma balada muito boa, uma balada assim, no estilo de Purple, o próprio Michael Wyckoff fala isso. Também é a história de amor, de uma mina que o cara já teve, é muito bonito. E termina com a The Time of the Oath, a única música do Roland Grapple, como eu disse para vocês, ele estava meio chateado ali, tanto é que ele levou várias músicas dele para o disco solo, não mostrou para os caras do Halloween. O Michael Wyckoff falou com a gravadora que autorizava outros membros da banda a gravar em disco solo, ele não colocou nada para impedir, e ele ficou muito pé da vida quando viu que ele autorizou que a gravadora fizesse um contrato com um membro do Halloween para disco solo, mas aquele membro do Halloween, Roland Grapple, levou as músicas, não mostrou nenhuma para o Halloween. Ele disse que ele tinha música lá naquele disco, que ele queria trabalhar no Halloween. Na versão que eu tenho aqui dupla, argentina, tem vários bônus, tem Still I Don't Know, Take It to the Limit, que são faixas bônus, Electric Eye de Judas, Magnetic Fields, Rain, Walk Your Way e Light in the Sky. Tudo bônus dos três singles que os caras já gravaram. Mais uma curiosidade que eu lembrei, só para encerrar, quem fez a abertura dos shows na turnê de divulgação, de promoção deste álbum aqui, foi o Bruce Dickinson. Bruce Dickinson estava fora da Iron Maiden, era artista da Castle Communications, que era a gravadora também do Halloween, e ele estava querendo se afastar do metal, estava querendo promover o Skunk Works, mas a gravadora colocou ele para ser o artista de suporte do Halloween. O cara foi na humildade lá, fez o show como banda de abertura. Muito curioso, Bruce Dickinson, banda de abertura do Halloween. Tamo junto, vamos lá, façam as inscrições. Forte abraço, valeu!